noite. Seja bem-vindo a mais uma live da Primeira Igreja Batista em Jandira, hoje, domingo, dia 7 de junho. Antes de iniciarmos, eu quero ler um texto que está em Neemias, capítulo 8, versículo 10, a parte B, que diz assim: Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. E realmente tem sido assim, né? Durante essas semanas que estamos distantes uns dos outros, mas sabemos e creio que Deus tem nos fortalecido. Então se alegre no Senhor, que durante esse culto você possa adorar ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Nós queremos agradecer você que ontem passou lá pela igreja, que doou alimentos, que doou materiais de limpeza. Tenha certeza que muitas famílias serão abençoadas e que Deus continue multiplicando também esse alimento na sua casa, na sua mesa. Caso você não tenha conseguido passar ontem, você tem oportunidade ainda de, durante a semana, se puder, passe lá, deixe um alimento com a nossa zeladora. Quarta e sexta-feira, nossa zeladora está na igreja durante todo o dia. Então passe por lá, deixe o alimento, doe. Nós temos muitas famílias que estão necessitando neste momento. Então, o nosso Ministério de Ação Social precisa da sua ajuda. E desde já agradecemos aqueles que já doaram e aqueles que ainda irão doar. Então, que Deus continue cuidando de você. Também não deixe de dizimar, não deixe de entregar o seu dízimo e a sua oferta. Você tem aqui as contas da igreja, né, para que faça a transferência durante a semana. Deus tem sido fiel a nós. Deus tem cuidado da nossa igreja, Deus tem suprido a nossa necessidade. E eu sei que Ele tem feito isto através da sua vida também. Então continue sendo fiel ao nosso Deus. Também, durante a semana, muitas lives acontecendo, então participe, os adolescentes estão aí no momento entusiasmados aí com um novo tema durante que começou essa semana, então incentive seu filho adolescente a participar das lives toda quinta-feira, e com certeza ele vai permanecer aí nessa comunhão com o corpo de Cristo. Somos igreja, além do templo. Não é só no templo que somos igreja. Nós somos igreja além do templo. Então, neste momento de distanciamento social, nós continuamos sendo igreja. Então, ligue para alguém durante a semana. Temos aí a lista de aniversariantes, né, circulando nos grupos. Então, se você se lembrar de alguém, ligue, né, deseje feliz aniversário, ore com ela pelo telefone, enfim, né, não participe, né, não deixe de participar aí desses momentos especiais nas vidas uns dos outros. Também no próximo domingo, nós teremos a Ceia do Senhor, domingo dia 14. Então, separe o pão, separe um suco de uva, arrume uma mesa, mesmo que seja uma mesa simples, mas participe, né? Se prepare para este momento especial no próximo domingo também. Continue conosco, né? Continue se alegrando, continue realmente adorando ao nosso Deus neste culto. Que Deus te abençoe. Obrigado, Sandra, pelas boas-vindas. Igreja, estamos juntos e esse é um tempo de oração, é um tempo de buscar a Deus. E nós temos Jeremias 29, capítulo 29, o verso 12, ele diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem, me buscarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Isso é uma palavra de Jeremias, profeta Jeremias, palavra de Deus para as nossas vidas. Nós buscamos ao Senhor de todo o coração, e quando nós orarmos, Ele vai ouvir, e Ele tem ouvido as nossas orações. Essa semana começou aí com um susto, o Antero com uma crise renal muito forte, teve que passar por uma cirurgia, né, para implosão da pedra e retirada da pedra, e graças a Deus está muito bem. Agradecemos também a Deus porque também começou um susto aí com a Emanivalda, né, sendo hospitalizada e os exames darem positivo para a Covid. E ela se recupera muito bem, graças a Deus, né, não complicou, né, ficou nos sintomas mais suaves, né, da Covid, e nós louvamos a Deus por isso.
né? E vimos o cuidado de Deus, porque ela foi fazer um exame em Osasco, e durante o exame ela passou muito mal. E ela foi para o hospital mais próximo, que era o regional de Osasco, né? E ali ela foi muito bem atendida, e ali teve a amiga da filha que trabalhava lá, passou informações, porque o hospital não passava informações, e ela pôde passar informações, tranquilizou os nossos corações, né? Louvado seja Deus pela recuperação da Nivaldo, né? Agradecemos a Deus também o Tiago, né? O irmão da Camila, que saiu da UTI, né? E a gente vê a recuperação dele, nós louvamos a Deus pela vida dele, né? O sobrinho da Luana, o Janderson, voltou para casa, está em casa, né? O avô do Luciano, lá no Ceará, né? Nós mostramos o vídeo na live de quarta-feira, ele saindo do hospital, né? Recuperado da Covid, indo para casa, e nós agradecemos a Deus por isso, né? Eu sei que tem necessidades aí. Nós temos cirurgias, né, agendadas não, para serem feitas, do João Marcos, o pequeno João Marcos, a cirurgia no seu pulmãozinho, a cirurgia da irmã Marluce, né, que é da vesícula, a cirurgia da Jaqueline, que é a irmã da Beth, da Elane, também da vesícula, né? Nós precisamos orar por essas pessoas, né? O pai do Eliel, a mãe do Eliel, que era de Barueri, participou da nossa live, pediu a sua mãe Luzinete, né, está com câncer nas cordas vocais e a gente precisa de um tratamento mais intensivo agora, né? Oramos pela saúde dos pais, da Raquel, do Gilberto, né, para que Deus restabeleça ele e dê paciência ali no cuidado dele. Ele está muito debilitado pela sua saúde, né? E empregos. Agradecemos a Vera, a esposa do Alexandre Cassiano, que começou a trabalhar, né, no meio disso tudo, né? Nós já tínhamos agradecido outros que começaram, mas ela começou, nós somos gratos por isso. A Aline pede por emprego, né? E nós temos aí pessoas desempregadas ou pessoas preocupadas com seus empregos. Então é momento de orar, é o momento de buscar a Deus, né? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, Tua palavra diz que se nós orarmos, o Senhor vai nos ouvir. E nós agora, Pai, clamamos ao Senhor, clamamos por misericórdia, Senhor Deus. Pai, clamamos por saúde e socorro por aqueles que estão internados, os que foram internados. Pai, pedimos para que o Senhor esteja ali cuidando como o Senhor cuidou de tantos, Pai. Cuida deles, nós desejamos que eles voltem para casa curados, Pai. Que a cena do vô do Luciano se repita mais e mais, Pai. Que pessoas sejam curadas, que voltem para suas casas, boas. Continue a sua recuperação plena em suas casas. Pai, agradecemos o cuidado que o Senhor está tendo com famílias da nossa igreja, Senhor Deus, com parentes nossos, Senhor Deus, retirando-os do estado de coma, de intubação e trazendo de volta para a enfermagem e depois de volta para casa. Pai, nós somos gratos por isso. Pai, mas nós precisamos pedir. Pai, nós precisamos de cirurgias. Pessoas estão precisando de cirurgia. Ó Senhor Deus, agende a cirurgia do pequeno João Marcos, da Marluce, Pai, da Jaqueline e de tantos outros que estão precisando. Pai, abra as portas de novos tratamentos. Pai, traga, Senhor Deus, resposta para transplante para aqueles que precisam, entre eles a irmã Isabel. Senhor Deus, prepara esse momento da melhor maneira possível, Senhor. Que as cirurgias retomem, Pai, que se esvazie as UTIs, Pai, de pacientes da Covid, para que outros pacientes sejam atendidos e tratados em suas doenças, em seus problemas. Pai querido, obrigado pelos empregos mantidos, obrigado pelo salário, Pai, obrigado pelo sustento em nossas mesas, Pai, obrigado pelas nossas casas, Senhor Deus. Mas eu peço que o Senhor abra para aqueles que não estão tendo esse sustento, Senhor Deus. Abra um caminho, Senhor Deus. Mostre uma saída para a vida deles, Pai. Mostre um escape, como o Senhor diz. Nada vem que não possamos suportar. E antes disso, o Senhor já providencia o escape. Ó Senhor Deus, abra portas de emprego como foi com a Vera. Abra com a Stephanie. Abra novas portas de emprego, Senhor Deus. Responde a esse que enviou o seu currículo, Pai. Responda a esse que está ansioso pelo seu emprego, Pai. Que a sua empresa lhe comunique que não haverá cortes em nome de Jesus, Pai. Que as suspensões dos contratos, Pai, sejam canceladas e voltemos ao trabalho normal, Senhor Deus. Que a redução da carga horária, Pai, volte, Senhor Deus, a ser a normal e os sustentos também normais. Pai, que ninguém fique passando necessidade.
Ó Senhor Deus, obrigado pelas cestas básicas, pelos alimentos trazidos ontem na igreja, Pai. E eu sei que muitos outros vão ser trazidos essa semana também, segunda, quarta, sexta. Senhor Deus, faça com que nós possamos socorrer famílias. Obrigado pela vida do Fábio e toda a equipe de ação social. Pai, obrigado pelo mantimento, Senhor, pelas cestas que eles puderam fazer e enviar, e levar até a porta daqueles que estão precisando. Obrigado por esse privilégio de ajudar as pessoas. Que isso se multiplique em toda a sociedade, em todas as nossas famílias, em toda a nossa cidade. É isso que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Pai. É assim, né? Jeremias 33, 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ou que ainda não conhece, mas vai conhecer quando buscar a Jesus. Vamos buscar ao Senhor, sabe? Vamos olhar para Ele, Ele vai nos acolher. Ele sempre está de braços abertos para nos acolher. É a palavra dele para a tua vida. Né? Cante esta canção conosco, essa canção que diz, te acolherei, né? Que vem do Senhor falando para nós. Né? Eu quero receber você. Deus te ama, ama a sua família. Ele quer ouvir você, Ele quer acolher você.
a luta terminar, mesmo quando a luta terminar, me acolherás outra vez, mesmo quando a dor se acabar, mesmo quando a dor se acabar, me acolherás. Como é bom ser acolhido por Deus. Esse Deus, esse é o nosso Deus, o Deus acolhedor. Jesus acolhedor. Igreja acolhedora. Igreja que está pronto a abraçar e a receber, né? E como nós queremos receber vocês em nosso tempo, mas ainda não voltamos. Algumas pessoas têm perguntado, algumas pessoas têm falado sobre isso, né? E nós não voltamos. Nós vamos voltar com segurança, a liderança está se preparando para isso, nós estamos observando, queremos receber, né? E idosos, crianças não vão voltar na primeira etapa. Nós vamos orientar isso, né? Nós vamos ter que trabalhar. Nosso coração ainda está a partir, a gente deseja fazer isso, mas não é o momento. E aí continue usando máscaras, tá? Continue. Se você puder, fique em casa. Se não, se você tem que sair, use. Olha aí, ó. Ganhei essa máscara. A Marilane, a cunhada dela, estão produzindo essa máscara, né, com a logo da igreja aqui, né? A gente vai ter que sair, a máscara nós vamos usar nesses próximos meses. Então a gente vai também fazer isso, vamos falar, nós te amamos. Talvez vai aparecer máscaras aí com texto bíblico ou alguma ilustração, né, com o sinal da cruz de Cristo Jesus, sabe? Vai aparecer, porque vai ser usado todo dia nos próximos meses. E se voltarmos, todos que entrarem na igreja deverão ter máscaras, né? Então nós vamos precisar trabalhar assim, né? Como igreja acolhedora, como um Deus acolhedor. Nessa noite, né, hoje, nesse momento, o mundo inteiro está sofrendo com várias notícias. E eu vesti essa camisa aqui, o mundo, da Junta de Missões Mundiais, para dizer que a gente tem essa missão no mundo, né? Não precisa andar pelo mundo, mas estamos no mundo, né? E eu queria afirmar, e o tema da nossa mensagem hoje é sobre o que está mexendo com o mundo também, não só a pandemia, né, viral do Covid-19, mas essa pandemia do racismo e da violência. Cristão não é racista. Vou repetir, cristão não é racista. Cristão não prega violência. Cristão não é preconceituoso, não age com preconceito, não faz estereotipagem de pessoas e as julga mesmo sem conhecê-las, a partir de estereótipos, a partir de uma tabelinha, de uma caracterização feita de maneira prévia. Eles não prejulgam pessoas, não condenam sem conhecer os outros, né? Nós temos aí muitos tipos de preconceito, né? O de raça é um dos mais intrínsecos, mais estruturais da sociedade, mais institucionalizados. Mas temos o de gênero, temos o religioso, temos o preconceito social, nós temos o preconceito de nacionalidades, de deficiências físicas. Deficientes físicos são são atendidos ou são tratados com preconceito, sabe? Os enfermeiros estão sendo tratados com preconceito. As pessoas já fazem um pré-julgamento, estão contaminando, estão passando para nós. Sofrem dentro dos hospitais e sofrem fora dos hospitais. Médicos, enfermeiros, né, têm trocado toda a roupa, têm escondido a roupa, parecem militares. Polícia Civil, militar, exército, são muitas vezes tratados com preconceitos, né? Com esse pré-julgamento e já condenados por isso, né? Nós não podemos e não devemos ser, a Bíblia afirma que não podemos ser assim. Ela condena qualquer tipo de preconceito. É como que eu posso ter preconceito por raças? Nosso povo é miscigenado, o Brasil é fruto de mistura de raças.
Não existe uma raça, mesmo se tivesse uma raça pura, não existiria raça pura. E nós somos, a ciência já provou que somos todos de Adão, descendemos do mesmo homem. A Bíblia diz, por um homem só, nós descendemos, e por ele, nele nós somos pecadores. Né? O pecado cheirou e entrou em nossas vidas através de um homem chamado Adão, pela palavra de Deus. Então, nós todos somos parte do mesmo. Então, para que essa diferenciação? O nazismo com essa pregação da raça ariana e os neonazistas ainda fazendo isso, com discriminação com judeus, ainda com nordestinos ou com qualquer outra raça falando que são inferiores. Para com isso, não podemos fazer assim. Né? Cientistas no século passado queriam comprovar que existem raças inferiores. Pessoas hoje ainda tratam o índio como raça inferior. Isso é preconceito, isso é racismo. Nós não podemos ser assim. Cristão não é racista. Cristão é acolhedor, cristão é aquele que respeita e ama a todos, que trata sem acepção as pessoas, sabe? Sem preconceito, sem parcialidade. E nós temos na palavra de Deus, em Tiago, capítulo 2, o verso 8 e 9, uma palavra muito séria, que diz assim: se vocês, de fato, obedecem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Comete pecado aquele que trata com preconceito outra pessoa, que trata o pobre ou o rico com preconceito, que trata aquele que é negro, aquele que é branco com preconceito, que trata o albino com preconceito, que trata o surdo com preconceito, o aleijado com preconceito, né? Ou o deficiente físico, aleijado não, já é uma palavra realmente já não usada mais, o deficiente físico, que trata a criança com dificuldades especiais, que trata o autista com preconceito, né? Este comete pecado, está aqui, Tiago, capítulo 2, verso 9. Então, cristão não é racista. Cristão tem que resistir a isso. Cristão tem que ensinar que temos que evitar isso. E ensinar as crianças a não se calar. Se elas forem tratadas de maneira discriminada, tem que falar. Se o surdo for tratado com preconceito, tem que falar, não pode se calar. E se nós virmos, ensine as crianças também e aprenda isso. Se você vir algo, não se cale diante daquilo. Faça alguma coisa diante daquilo. Reaja àquilo. Não fique calado diante de manifestações racistas, preconceituosas. Né? Nós estamos aí com o mundo todo, né, com manifestações em vários países, em várias cidades. Eu acho que já passou de 400 cidades onde houve manifestação em relação à morte de George Floyd. E a gente não pode ficar quieto nisso. Está mexendo com todo mundo. A morte de João Pedro no Rio de Janeiro. A morte de tantos apenas por causa da sua cor. Discriminados. De uma maneira preconceituosa, prejulgados como condenados e culpados. Né? Pobres sendo realmente condenados por serem culpados. Se a pessoa entra na favela, ela é um criminoso. Não, não podemos fazer assim. Isso é preconceito. Isso é preconceito. E cristão não é assim. Não podemos fazer essa discriminação. É a palavra do Freud falando assim, eu não consigo respirar. Eu não posso respirar. I can't breathe. Eu não posso fazer isso. Não consigo. A sociedade está dizendo assim, o mundo está dizendo assim, estamos sufocados. Nós não conseguimos respirar, nós precisamos respirar. O cristão, ele precisa ajudar a comunidade, a sociedade, a família a respirar, sabe? Ele precisa ensinar as pessoas a respirar, a voltar a viver e se libertar. Dia 25 de maio, ele foi morto, ele morreu. Né, em Minnesota, em Minneapolis, no estado de Minnesota. Né, um funcionário acusou ele que ele tinha tentado passar uma cédula de $20 falsificada. Isso é errado. Não podemos fazer isso. Freud talvez tenha errado em tentar passar essa nota falsa, mas ele deveria ser respeitado e ele não foi respeitado. Né, durante 8 minutos e 46 segundos,
quase 9 minutos, ele foi sufocado ali. E precisando respirar, ele falando assim, eu não posso respirar. Ele precisava se expressar, ele precisava ser respeitado na sua expressão. Alguns dizem que ele já morreria mesmo, né? Não fez diferença, ele já estava com Covid e ia morrer. Não, não é isso. A maioria que pega Covid não morre. Ele tinha um problema no coração, ele ia morrer disso, então não fez diferença. Fez diferença. Ele não foi ouvido. Não deixaram ele respirar, não deixaram ele falar. E precisamos fazer isso. E não podemos manifestar a nossa indignação por isso com violência. Manifestações não podem ser violentas. E nem manifestações violentas precisam ser repreendidas com violência. Não justifica violência e violência. Lamentavelmente, Trump, falou lá que queria colocar o exército e as forças nacionais para poder ir lá e combater com violência a violência. Essa pregação do ódio, sabe? Essa fala de que você precisa gritar mais alto do que aquele que está gritando com você, para com isso. Se bater, eu bato fora, eu bato mais forte ainda. É assim. Não é assim. Olho por olho, dente por dente, isso aí Jesus condenou. Nós somos cristãos e aqueles que são cristãos condenam a violência, condenam mensagens de ódio, condenam falsas notícias que levam a pré-julgamentos de pessoas. Sabe? Nós precisamos contrariar isso ou sermos contrários a isso. Nós precisamos declarar isso. O sepultamento dele vai acontecer terça, depois de amanhã, do Floyd. Mas a cultura norte-americana, ele trabalha ali alguns dias, 7, 10 dias ou mais dias, de algumas cerimônias de preparação do corpo, mas também de umas cerimônias. A primeira cerimônia foi feita na Universidade Central, do Norte, e dos Estados Unidos, e nessa universidade tem a capela. E nessa capela se reuniram para fazer a primeira cerimônia. E nessa primeira cerimônia, muitas pessoas estavam lá. Martin Luther King III estava lá. O filho do Martin Luther King, que foi morto em 68. Sabe? Ele, um grande ativista, pregador, pastor batista. O pai dele, pastor batista, pregador também. E o filho dele estava lá olhando e falando assim, continua acontecendo. Os negros continuam sendo mortos, meu avô foi morto, minha avó foi assassinada, meu pai foi assassinado, e continua acontecendo coisas assim, de violência contra os negros. Imagine o coração dele, Al Sharpton, que é um outro pregador batista, reverendo batista, ativista, ele pregou e no final da pregação ele repetiu, tire o joelho do nosso pescoço. Tire, e ele repetiu isso várias vezes. Por quê? Porque tem sido assim. As pessoas têm colocado o joelho no pescoço dos outros. E o racismo tem levado a essa violência. Cristão não é racista. Nós precisamos entender isso. E se você crê em Jesus Cristo, você precisa aprender que o Espírito Santo vai te transformar. Vai mudar a sua vida. Não podemos aceitar isso. Não existe raça pura, não existe raça superior. O nazismo falou isso e continua a falar. O neonazismo existe. Não dá para ser cristão e ser neonazista. Eu fico envergonhado de saber que na história dos batistas nós tínhamos pessoas escravagistas que defendiam a escravidão. E defendiam a ideia de que negro era inferior. E como? Não dá. Ser cristão não dá, a palavra de Cristo não dá para ser vivida assim. Paulo fala isso, não há grego, judeu, não há diferença de pessoas, não há escravo, não há livre, quando a gente fala de amor de Cristo. É todos, Jesus morreu por todos, para que alguns que aceitem Ele como Senhor e Salvador sejam salvos. Mas a morte, o amor dele é para todos, é por todos. E no reino de Deus não há discriminação de pessoas. Nós vamos ver isso em Gálatas 3, verso 26 a 28. Nós temos isso em Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, e ele fala sobre como nós combatermos isso no capítulo 10 de Romanos, verso 12 e 13. Nós temos assim, está escrito, Romanos 10, eu estou no 11. Romanos 10, o 12 e o 14. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo, a palavra todo está aqui, bem expresso. É para todos, é para todos. Não há grego, não há bárbaro, não há fariseu. Jesus nos ensinou isso. Ele tratava fariseus, saduceus, ele acolhia todos adúlteros, ele acolheu leprosos. Ele não fazia esse distanciamento, ele não pré-julgava as pessoas, ele não agia com preconceito, mas ele olhava para a pessoa e a amava profundamente, porque ele veio para isso e nós existimos para isso. Como cristãos, nós precisamos amar profundamente as pessoas, né? Quando o caixão do Floyd estava chegando na capela, né, o chefe da polícia local, né, ele se ajoelhou junto com a sua equipe, né, em respeito, como todos estão fazendo. Né, e nós precisamos isso, sem violência, sem agressão, sem ir para cima, sem xingar, sabe? Responder ao racismo com xingamentos, com violência, com quebradeira, com saques. Isso não é manifestação, isso é nova agressão, isso é uma nova violência. Né? Nós precisamos reagir a isso. Né? Lembre-se, todo povo, toda raça, tribo, povo e nação estarão diante do Cordeiro. Apocalipse nos declara isso. Mas antes precisamos como combater. Na quarta-feira, na nossa live Lar Doce Lar, nós falamos sobre mexendo no guarda-roupa, né? E a gente falou se revestir, né, de um novo homem, e eu li Colossenses, eu quero ler de novo, mas o finalzinho do trecho em Colossenses capítulo 3, tá? O versos 12 a 14 também. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, é o vínculo perfeito. Você quer usar algo que não falha? Amor. Amor não falha. Qualquer outra coisa que você usar, qualquer outro conceito que você usar para combater o racismo e o preconceito, se não for o amor, será imperfeito. Haverá falhas. Você não quer falhar? Use amor. Ame. Ame de todo o seu coração. Sabe? Quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, estava preparando os seus discípulos, porque ele ia morrer, e essa separação física haveria, ele começou a falar com ele, lavou-lhe os pés e começou a ensinar a eles sobre isso. Começou a preparar eles que ele seria traído e que a resposta à traição é o amor e precisamos amar. Né? E ele falou assim, olha, eu vou deixar para vocês um novo mandamento, que amai uns aos outros, amem-se uns aos outros como eu vos amei. O novo mandamento, o novo desse mandamento não é o amar ao próximo, mas é amar ao próximo como ele nos amou. Ele, o leão da tribo de Judá, aonde Apocalipse capítulo 5, nós encontramos essa declaração para esse Jesus, o Senhor. E lá nós temos a partir do verso 9. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Nós temos aqui que com o sangue de Cristo, ele comprou de toda a tribo, de todo o povo, de toda a língua e nação. Sabe? É o sangue de Cristo sobre todos. E como Jesus nos amou, nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa mente. Amar a Jesus com toda a nossa força e nosso coração. E precisamos amar ao próximo com toda a nossa força e nosso coração. Precisamos amar. Esse amor a Deus acima de tudo e ao próximo, como Jesus nos ensinou a amar. Sabe, como Jesus nos ensinou a sermos amorosos. Quem se diz cristão e age com racismo precisa conhecer a Cristo.
Quem se diz cristão e é preconceituoso precisa conhecer a Cristo. Vamos amar de coração. Cante, grite que é de coração que você ama a Deus. E é de coração que você precisa amar uns aos outros. A partir da sua família. Aliás, a partir de você mesmo. Ame a você mesmo, porque Jesus te amou. Ame a sua família, porque Jesus ama a família. Ame aqueles que estão na sua casa. Ame aqueles que estão na sua igreja. Ame a sua igreja. Ame a sua comunidade, o seu bairro. Ame o mundo como Cristo amou o mundo e deu a sua vida por ele. Pense nisso. Ore durante essa canção, ou cante durante essa canção. É de coração. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Que a sua vida e a minha vida seja um louvor a Deus, sabe? Que nós sejamos isso. Vamos louvar a Jesus com as nossas vidas, com o nosso amor às pessoas, né? Continue com a gente nas redes sociais, né? Continue a divulgar esses vídeos, né? E mais do que isso, não seja apenas ouvinte, mas se torne praticante da palavra.
né? Seja bem-vindo no Lar do Oscilar, na quarta-feira. Né? Essa quarta-feira passada acabei errando, coloquei na minha página no Facebook, mas na próxima quarta eu vou colocar na página da igreja, no Facebook. Entre lá e participe conosco. Nós vamos falar sobre isso, né? Sobre namoro. Essa semana, sexta-feira, é o dia dos namorados, né? Então vamos falar sobre namoro. Namoro, boas lembranças. E como fazer do seu namoro boas lembranças no futuro. Olhar para trás e dizer, foi muito bom, né? E foi bênção de Deus na minha vida. Né? E vamos trazer isso. Próxima semana, culto à noite, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Convido você a se preparar, a colocar o pão, o suco de uva na sua casa, com a sua família, e juntos conosco, logo no final da mensagem, nós vamos parar e vamos celebrar a ceia do Senhor. Né? E que Ele esteja sobre a tua vida. Vamos fazer isso. Temos o Ministério Impacto com a live na quinta-feira. Então participe também dessa live, é muito interessante os bate-papos, né? As conversas que o pastor Cristiano tem coordenado aí com a equipe da Juventude, do Lumes e do Impacto. Tem sido muito especial. Pode ir lá, prestigie e ore pelos nossos adolescentes e as nossas crianças. Já está o playlist, então a Sandra falou isso. Consulte lá na nossa página o playlist do Jandy Kids e Once, que as crianças ouçam e cantem. E cante junto com elas na sua casa também. Que Deus leve através de você o amor a toda a tribo, raça, língua, povo e nação. Quero te abençoar aqui. Vamos orar? Senhor Deus, que o teu amor sobre todo mundo, imenso amor, que a graça de Jesus Cristo derramada sobre todos aqueles que têm necessidade, sem preconceito, sem discriminação. Pai, que a iluminação, o poder, a unção do Espírito Santo que nos faz transformar de dentro para fora, seja sobre todos nós, Pai, e nos faça agentes de transformação da sociedade. E que esse amor seja exalado em nós, o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, o poder, a unção do Santo Espírito de Deus, sobre todos, hoje e sempre. Amém. Abraço, beijo.